Olá, pessoal. Vamos para mais um estudo hoje sobre Lei de Ohm-Pouillet. Então, a Lei de Ohm-Pouillet estabelece que a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito é obtida através da somatória da diferença de potencial em cada elemento que está inserido nos dois pontos que eu queira determinar. O caminho por onde eu percorro para chegar nos dois pontos que eu quero é independente, ou seja, se eu calcular a diferença de potencial desse ponto até esse ponto, indo pelo caminho de cima ou indo pelo caminho de baixo, chegaremos aos mesmos valores. E nessa somatória dessas diferenças de potencial, nos depararemos com geradores e receptores. Lembrando que gerador é todo elemento que pega uma energia não química e a transforma em energia elétrica, desculpa, gerador é todo elemento que pega uma energia não elétrica, como por exemplo no caso das pilhas, a energia química, e a transforma em energia elétrica. E os nossos receptores são os elementos que captam energia elétrica e transformam em outro tipo de energia. Estamos na apostila número 3, aula 52, Lei de Ohm-Pouillet, página 128. Então, nós temos a lei de Ohm-Pouillet vem nos indicar um modo como poderemos calcular a diferença de potencial entre dois pontos, por exemplo, entre o ponto A e o ponto B. Adotando este o sentido da corrente elétrica, então temos que nos resistores a corrente elétrica sempre flui do maior potencial para o menor potencial. Nos geradores, a energia elétrica, os portadores de carga elétrica penetram no terminal negativo e saem pelo terminal positivo, e nos receptores o contrário, ou seja, os portadores penetram no terminal positivo e saem pelo terminal negativo, de menor potencial. Então, primeiramente, adotamos que esse é o sentido da corrente elétrica. Então, a corrente chega no resistor, eu coloco um sinal de mais, sai o menos. R2 mais, menos, R3, a corrente elétrica chega aqui, então, esse ponto é mais, esse é menos, esse é mais, esse é menos. Então, o que nós temos aqui? No E1, então, a corrente elétrica chega pelo terminal negativo. Se chega no terminal negativo, E1 é um gerador. E2, a corrente elétrica chegou no terminal positivo. Então, E2 é um receptor. E3, a corrente elétrica chega no negativo e sai pelo positivo. Então, E3 também é um gerador. Então, geradores E3 e E1, receptor E2. Aí a gente faz a somatória. U é igual a R vezes I, mais R1 vezes I, menos E1, mais R2 vezes I. A corrente é a mesma e chamamos de I, mais R3 vezes I, mais E2, que é o nosso receptor, mais R4 vezes I, menos E3, que é o nosso outro gerador. Num circuito elétrico simples, sendo este que possui todo circuito que possui apenas um caminho para o fluxo dos portadores de carga elétrica, ao calcularmos a diferença de um ponto até esse mesmo ponto, chegamos que a diferença de potencial é nula. E através da dedução da lei de Pouillet, podemos chegar ao cálculo do valor da corrente que percorre esse circuito da seguinte maneira. Então, teremos que a soma das forças eletromotrizes, que são as tensões geradas pelos nossos geradores, menos a soma das forças contra a eletromotriz, que é a diferença de potencial solicitada pelos nossos receptores, dividido pela resistência elétrica total do circuito, que é a nossa resistência equivalente. Isso resulta na nossa corrente elétrica. Exercício número 1. Determine o sentido e a intensidade da corrente elétrica no circuito abaixo. Lembrando, vale a ressalva que, quando queremos determinar a diferença de potencial entre dois pontos, independe do caminho a ser percorrido. Então, a diferença de potencial entre este ponto e este ponto pode ser obtida pelas somatórias da diferença de potencial
referente a esses elementos que estão no caminho dos pontos que eu estou analisando, ou por cima ou por baixo, tá bom? O caminho independe, o valor será sempre o mesmo. Então, primeiramente, vamos analisar agora o sentido da corrente elétrica. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 elementos que podem ser geradores ou receptores. Então, nós temos aqui 40 volts. Se ele for um gerador, ele vai querer que a corrente elétrica flua nesse sentido anti-horário. Esse outro de 40 também anti-horário. Esse 10 também anti-horário. Esse elemento de 60 volts, se ele for um gerador, ele faz com que a corrente flua no sentido horário. O que nós devemos fazer? A somatória dos elementos que querem que a corrente elétrica flua no sentido anti-horário. 40 mais 40, 80, 80 mais 10, 90, e nós temos contra 60. Então, 90 é superior a 60, então o sentido da corrente elétrica é o sentido anti-horário. Temos como geradores 40 volts, e esse de 10 volts, 60 volts, representa um receptor no nosso circuito. Agora vamos analisar determinar a intensidade da corrente elétrica. Então, pela lei de Ohm-Poier, num circuito simples, temos que a nossa corrente elétrica, quando eu calculo a diferença de potencial de um ponto até ele mesmo, a minha diferença de potencial é zero. Então, pegando sabemos que o sentido da corrente elétrica é este. Partindo deste ponto e retornando para esse ponto, nós temos 1 vezes o I, que é a diferença de potencial nesse elemento, mais menos 40 volts, menos 40 volts, mais 2 vezes I, mais 2 vezes I, menos 10 volts, mais 60, mais 1 vezes I, chegamos no ponto que nós começamos. Tudo isso tem que dar zero. Agora a gente fazendo a somatória dos elementos, menos 40, menos 80, menos 90, com 60 vai dar menos 30 passa para o outro lado, mais 30, 1i, com 2i, 3i, com mais 1i, 5i, mais 1i, 6i. Aí, isolando i, vamos cair 30 dividido por 6, que vai dar 5 amperes. Exercício número 2. No circuito abaixo, um gerador real é associado a um resistor. Qual a DDP fornecida por esse gerador? Qual é a corrente elétrica máxima desse gerador? Então, vamos recordar a equação do gerador, que é a diferença de potencial fornecido pelos terminais desse gerador é igual à força eletromotriz, que é representada pelo E, que seria 8 volts, menos R vezes I, que é a diferença de potencial que fica no próprio gerador pelo seu funcionamento. O E nós temos 8 volts, o R, que é resistência interna, vale 1, a corrente elétrica não temos. Então, a princípio, não conseguimos determinar a diferença de potencial. No entanto, vamos determinar a corrente elétrica. É o que nos falta para determinar a diferença de potencial. Então, temos que a corrente elétrica é a soma da força eletromotriz menos a somatória da força contra-eletromotriz dividido pela resistência elétrica total, que é a nossa resistência equivalente. Aqui temos apenas um gerador, então o nosso I vai ficar força eletromotriz sobre R mais R, que é a nossa resistência. Então temos 8 volts dividido por 1 mais 3, que é a nossa resistência equivalente aqui. 8 dividido por 4 dá 2 amperes. Determinamos a corrente que flui, que seria a corrente máxima de 2 amperes. Agora, a diferença de potencial, vamos substituir na equação do gerador. U é igual a E menos RI. O E é 8 volts, menos 1 vezes a corrente de 2 amperes, nos dá um potencial de 6 volts. Então, a diferença de potencial fornecida pelo gerador é 6 volts.
Pessoal, encerramos essa aula número 52. Um bom estudo para vocês e até a próxima.